Então, boa noite de novo. Meu nome é Gabriela Malziner, eu sou coordenadora do Núcleo de Infância e Adolescência aqui do CEP. Essa é uma atividade proposta pelo Núcleo. Então, esse foi o primeiro ano que a gente fez esse ciclo de encontros, né? Sendo que o primeiro a gente começou com a temática de gênero e transexualidade, com uma analista convidada. O segundo encontro aconteceu já nesse espaço virtual, que foi justamente sobre virtualidade. E no encontro sobre virtualidade eu fiz uma brincadeira que infelizmente me parece pertinente novamente, que eu dizia sobre quão do momento a gente falava, né? Então, como era atual a temática da virtualidade naquele momento proposto para a atividade, e infelizmente, visto alguns recortes, alguns artigos recentes, a temática do suicídio é de novo um tanto atual. Ela sempre é, mas acho que nesse momento da pandemia a gente encontra alguns espaços ainda mais tumultuados aí, né? Então, como analistas ou quem trabalha com saúde mental ou educação, enfim, porque é um espaço colaborativo esse, né? Não só para profissionais da área da saúde mental. A gente sabe que esse é um problema importante, essa é uma questão que precisa ser mais falada. E Setembro Amarelo também está aí para que a gente possa dizer sobre isso, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos e também da Cristiane. Eu vou fazer uma breve apresentação e vou passar a palavra. A Cristiane é Cristiane da Silva Geraldo Folino, é psicanalista e coordenadora do grupo de estudos Depressão, Melancolia e Suicídio. Professora do curso Relação Pais-Bebês, da Observação à Intervenção no Instituto Sede Sapiente. Mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo e do Núcleo de Depressão entre Crianças e Adolescentes vinculado à mesma sociedade. Além de tudo isso, ela atende em consultório particular. É um grande prazer ter a Cris hoje aqui. Ela é minha professora, é alguém absolutamente capacitada e, bom, o currículo delas não deixa dúvida, mas a fala dela também não deixará, vocês verão, de que a gente vai ter uma honra e um prazer em escutá-la hoje. Boa conversa a todos nós. Boa noite, eu agradeço muitíssimo, né, essa apresentação já bastante carinhosa, né, que a Gabriela fez da minha pessoa, né, e eu preparei, na verdade, um texto que eu espero que não seja enfadonho, né, para poder organizar aí a nossa conversa, tá? Eu encaro essas apresentações, palestras e aulas como uma grande conversa, né? Como uma grande oportunidade para a gente trocar, né? E para ser um encontro, apesar de um encontro, né, intermediado pela tecnologia, né? Mas eu vou contar um pouquinho também aí no meu texto, né? Um pouco como eu tenho pensado essas coisas também. Então, muito obrigada pela presença de vocês e realmente é uma honra estar aqui conversando sobre um tema bastante delicado, né? Então, o meu intento aqui hoje, e vocês vão, tomara que percebam, né, no texto que eu tentei preparar com muito cuidado, é exatamente falar do cuidado que o tema exige, né? E depois acho que a gente vai poder conversar, né, Gabi? A gente, não só eu falar, mas a gente trocar. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui no CEP, né? Gostaria de agradecer o convite, especialmente a Gabriela, que me seduziu, né, de alguma maneira, a conversar hoje com vocês a respeito do suicídio, né? Pensar e, sobretudo, falar a respeito do tema configura uma tarefa extremamente desafiadora. Ainda mais não presencialmente e para um público talvez bastante heterogêneo em seus interesses a respeito do assunto. Fui convidada para essa conversa quando nem por um instante desconfiávamos sobre o que nos abateria
durante o decorrer de 2020. Por que estou aqui nessa noite falando a respeito do suicídio? Que caminho trilhei para vir falar de um tema tão difícil? Na perspectiva humana, tudo se configura complexo, mas esse tema nos desafia a partir do âmago do nosso ser, sem esquecer de ser muito delicado falar sobre ele, pois ainda não é consenso quais efeitos se tem quando conversamos a respeito desse assunto, considerado tabu por muito tempo. Sou psicanalista e estou envolvida com a psicanálise a partir de várias perspectivas, mas em uma delas trato de bebês e suas famílias. Assim, trato da aurora da vida. E sou convidada a falar sobre morte provocada. As trilhas da vida e o percurso profissional são sempre mais tortuosos do que retos. E talvez tenha chegado aqui para conversar com vocês nessa noite, pois me interesso já há algum tempo a respeito dos destinos das perdas e de suas elaborações, no qual a depressão se configurou um dos vértices dos meus interesses teóricos, bem como nas minhas experiências clínicas. De maneira geral, as dores do viver, seus caminhos e descaminhos, fazem parte da matéria-prima com a qual lidamos na clínica psicanalítica. Por outro lado, uma das minhas experiências institucionais acabou me aproximando ainda mais do tema, a partir das discussões, que se deram por decorrência do aumento de suicídios de adolescentes registrados em escola da capital. A urgência que se instalou para o debate e principalmente para o cuidado me impactaram de forma diversa. Se por um lado, as falas que escutei me preocuparam com o tom preconceituoso que encontrei, por outro, a dor manifesta dos pais e educadores abriu um espaço, naquele momento, para se tratar da urgência de uma discussão a respeito do que poderia estar ocorrendo. E o que tenho pensado desde então é que não basta que tratemos dessa temática quando há uma urgência, uma emergência. O caminho de cuidado, as questões das dificuldades de enfrentamento da vida deve ser semeado de forma paulatina. E talvez a verdadeira prevenção esteja não apenas em um dia de conscientização ou um mês, e sim nas gotas diárias, nas tramas da vida que são tecidas diariamente, desde o começo. Aí me encontro de novo com a aurora da vida e sua potência, sem esquecer dos desafios incluídos nisso. Por outro lado, a atividade clínica nos traz a obrigatoriedade de lidarmos e primordialmente cuidarmos do brutal impacto advindo das pessoas que atendemos, exigindo um compromisso permanente com nosso próprio cuidado e formação. Essa é uma questão que me parece fundamental para todos, e principalmente para quem, como eu, está envolvida com a transmissão e formação de profissionais. Tal como acontece com autismo, depressão, que não existe um autismo, uma depressão, e sim autismos, depressões, o suicídio e as tentativas de suicídio também exigem uma leitura, ao mesmo tempo plural, pois sempre são suicídios, e por outro lado, individual, porque diz de um percurso particular do sofrimento de uma pessoa, que ao mesmo tempo está inserida numa cultura e em um momento histórico específico. Mesmo que tentemos refletir com o cuidado que exige, sempre algo vai nos escapar. Será de alguma maneira apenas um esforço de tangenciarmos algo do impossível de ser dito e compreendido. E qualquer intento de achar um motivo, um único fator, e lançarmos especulações a respeito do tema, serão sempre reducionistas e talvez violentas. Dessa forma, a tarefa que temos hoje é uma humilde tentativa de recortar um universo infindável de questões,
A delicadeza que devemos ter ao abordarmos questões tão complexas e sofridas é que não a banalizemos e nem descuidemos do que implica a dor real de alguém que se mata, bem como a de alguém que perde um ser querido dessa forma. Espero que minha fala seja uma pequena abertura para a reflexão acerca do tema, mas principalmente acredito que o acento talvez tenha que recair na importância, desde sempre, de cuidarmos da vida e tudo que nela comporta, pois o suicídio é um ponto desesperado de chegada. O que viria antes dele, acredito ser uma questão importante de se refletir, semeando as bases de uma talvez profilaxia. Tentarei fazer aqui um recorte possível a respeito de questões que de saída são irrespondíveis. Talvez fiquemos com mais indagações e reflexões do que com respostas, mas acredito que se conseguirmos fazer isso, já poderá valer a pena. Assim espero, sinceramente. Esse fato já pode nos ensinar algo muito importante, que podemos cuidar de uma parcela de algo. E cuidar bem. E não é menos importante de que achar que temos que dar conta e temos soluções para tudo, configurando um perigo para as onipotências e idealizações. Talvez em alguns momentos as pessoas se desesperam sobremaneira e se angustiam em demasia, pois veem a situação de forma maciça, como se fosse permanente e sem saída. E como se tivessem que dar conta mesmo de tudo e ao mesmo tempo, tentando prever sempre que suas ações tenham algum tipo de reverberação específica. Essa questão pode ser ilustrativa dos dilemas enfrentados por quem atenta contra a própria vida. Suicídios. O tema convoca vários saberes. Então, como já disse, não temos a pretensão, a partir de uma ínfima contribuição, chegar a um ponto que contemple uma explicação ou um denominador comum para os casos, já que numa rápida mirada nos deparamos com um sentido precário de qualquer razão ou motivo meramente consciente para um ato como esse. Não existe um único motivo pelo qual alguém resolve que não mais vale a pena viver. Os fatos ou explicações racionais talvez apenas indiquem a necessidade de quem fica ou de alguma maneira é atingida pela perda, de dar algum sentido a ela. Somos seres muito complexos e não há nada, e principalmente nessa seara, que envolva uma causa única e facilmente detectável. E isso já é um indicador em quais águas estamos navegando nesse tema. Se pudermos arriscar dizer que há algo comum em todos os suicídios, e me alinho a muitos outros autores que tratam dessa questão, talvez me arrisque a dizer que se trata de uma dor insuportável, a qual o sujeito não vê saída e se sente extremamente sozinho para lidar com a vida e seus dissabores. Efeito contágio, efeito protetor, Werther versus Papageno. Talvez não seja nenhuma novidade o já tão falado efeito Werther. Goethe, em 1774, escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, a história de um amor impossível entre um jovem e uma mulher casada e fiel ao marido, que teria inspirado mortes semelhantes, uma vez que foram encontrados corpos juntos com um exemplar do livro. Um dos motivos pelos quais o suicídio foi renegado ao silêncio, com o temor de que a fala induza as pessoas à morte. Chamou-me especial a atenção que o efeito Werther fosse bem mais conhecido do que o chamado efeito Papageno, no tratamento dado pela imprensa e por outros meios ao noticiar mortes ocorridas por decorrência de suicídio. Papageno, um personagem da ópera A Flauta Mágica de Mozart, composta em 1791, desiste de tirar sua vida
e acaba sendo socorrido por 3 mágicos ou gênios que o convencem do contrário, o apoiando e o ajudando a encontrar caminhos possíveis para lidar com sua dor. O que refletiu na compreensão de que se o assunto for abordado de maneira cuidadosa, aumentando a consciência das pessoas, poderia auxiliar na redução dos suicídios, servindo de inspiração para a superação. Setembro Amarelo e suas origens. As questões das origens e das raízes de algo me interessam profundamente. Costumo me interessar pelos caminhos, pelas histórias, e com esse hábito fui buscar a história do nome da campanha Setembro Amarelo, que tem como sabemos objetivo a prevenção do suicídio, propagando que falar é a melhor solução. Pois não me parece à toa que estamos aqui conversando sobre esse tema em uma noite de setembro. Por qual motivo foi escolhido setembro e por que o símbolo ser uma fita amarela? A campanha surgiu em virtude da necessidade de discutir o assunto, pois a forte carga de tabu a respeito dele e de estigmatização de quem perde uma pessoa querida por decorrência do suicídio, poderia ser compreendida como algo que potencializa esse tipo de morte. Ou seja, não falar a respeito impede que se trate de quem sofre em demasia e vê como um único meio de lidar com a intensa dor, tirar sua própria vida. Então, a ideia é que com a circulação da fala, poderá ajudar a cuidar de quem está por um fio, a não consumar o ato, potencializando dessa forma a prevenção. Acredito particularmente que esse não deixa de ser um ótimo propósito. No entanto, sabemos que o assunto exige um cuidado mais ampliado, as nuances envolvidas, com as questões psíquicas e da atenção a elas. No Brasil, desde 2014, instituições como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina têm realizado ações de conscientização e prevenção desse problema. Tal ação tomou corpo, se estendeu a outras instituições e atividades. Assim, o Brasil uniu-se à OMS, que escolheu setembro, o mês de combate ao suicídio. E a cor associada se deve a uma história a respeito disso. A história que inspirou a campanha ocorreu após a morte em 1994 de um jovem de 17 anos no Colorado, nos Estados Unidos. E a cor amarela está ligada a um emblema, um Mustang que ele reformou com todo o esmero e pintou de amarelo. Após sua morte, foram doados cartões com uma fita amarela com dizeres: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio. A fita amarela também alude a histórias vinculadas ao significado de oferecer apoio, solidariedade, em virtude de entes ausentes ou desaparecidos, com o intuito de trazer esperança e consolo para as pessoas. A delicadeza do tema, né? Suicídio e luto por suicídio. Importante também dizer que há de se ter delicadeza para tratar de um assunto como esse, porque ficam os enlutados. E se o luto pensado como o processamento das perdas significativas que uma pessoa atravessa, apesar de fundamental, já traz tanta dor, que dirá a particularidade de enfrentamento de um luto sofrido
como o de quem perde alguém por suicídio. Esse parece ser um movimento, em grande parte, comum. A necessidade de dar destino a uma dor pungente. De qualquer forma, em todas as perdas, há uma necessidade de se ter um caminho de atravessamento, no qual, em um primeiro momento, o sujeito investe sobremaneira aquele que perdeu, para depois ser capaz de ir retirando esse investimento e podendo destinar a outros interesses da vida. O ritual e homenagens são formas de cuidado. Um ritual que pode ajudar nesse processo, como são presentes nas várias religiões, ajudando a marcar a perda que aconteceu na realidade. Pois, no psiquismo, a perda não se dá de maneira automática. Ela precisará de um caminho e sua conclusão poderá sofrer prejuízos. Como acontece na melancolia, na qual a perda é inelutável. O sujeito não consegue fazer o luto do objeto, o que acarreta uma série de consequências. Uma delas é que a pessoa, de alguma maneira, se identifica com aquele objeto que perdeu. Desculpa, gente, me perdi aqui. Desculpa. Vou retomar aqui que eu perdi mesmo. O sujeito não consegue fazer o luto do objeto, que acarreta uma série de consequências, né? Objeto perdido, hipotecando a sua vida. As homenagens prestadas a quem morreu são também bem-vindas e colaboram para a paulatina travessia necessária, então, na elaboração de uma perda de alguém significativo. Por mais que nos esforcemos, talvez nunca consigamos nem chegar perto de compreender o desconsolo de quem perde uma pessoa querida por suicídio. Parece requerer um lugar e um processo mais ativo do que foi o sofrido. Para cuidar de uma dor dessas, talvez, além do tempo que todo luto exige, se faz pressão fazer algo concreto com ela, para sair de uma posição passiva, na qual ficou submetido, para uma ativa. O movimento dos pais, do menino americano, que inspirou a campanha de prevenção e tantas outras ações que foram implementadas após perdas por suicídio, parecem ser uma maneira de dar destino a um profundo sentimento, talvez um misto de um terrível sofrimento e uma vivência de impotência. Fazer algo para dar contorno e ter uma ação ativa após o momento no qual foram impactados pela intensidade da ação suicida e da constatação de que nada poderiam fazer para trazer de volta aquela pessoa. Penso que talvez essa parte seja uma etapa importante na elaboração desse tipo de perda. O exercício de tentar dar não só um rumo para a consternação, como procurar uma senda para sair da total impotência experimentada frente aos desaparecimentos tão doídos, mas que também podem se complicar, porque envolvem sentimentos ambivalentes a respeito de quem se mata, podendo levar alguns bastante agressivos em relação ao morto, e que geralmente não encontra eco e continência no exterior, sobrecarregando ainda mais o processo de luto. Mais um cuidado que devemos ter, e nesse tema ainda mais, há certa irracionalidade numa grande parte da experiência humana e os afetos que a envolvem, uma vez que são inconscientes. A esfera da agressividade está presente na dinâmica das tentativas
e nos suicídios consumados, desde quem faz a tentativa, mas também de quem se vê devastado por um evento desses. Não controlamos, apesar de muitas vezes se tentar, o que sentimos. E mais do que isso, há em inúmeras oportunidades sentimentos, como disse, né, ambivalentes, a respeito da mesma pessoa, não reconhecidos e muito menos integrados, mas eles estão agindo nos contatos que temos conosco mesmos e com os outros. E as pessoas que amamos, e às vezes as que mais amamos, não estão protegidas dos nossos sentimentos agressivos. Saber disso em nós mesmos, aprender a reconhecer e integrar essas emoções pode nos ajudar a lidar com as experiências e com os impactos. Durkheim e os tipos de suicídio. Segundo Durkheim, a partir de um olhar sociológico, que é o olhar dele, há 3 tipos de suicídio. O egoísta, aquele que o eu individual se afirma em demasia face ao social. Há uma individualização, o indivíduo não vê mais razão para viver. O altruísta, a pessoa sente o dever de fazê-lo, normalmente motivado por algo fora de si, por exemplo, por algum grupo. E o anômico, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos e impactando a normalidade social. Uma mirada psicanalítica. Por mais incrível que pareça, a palavra morte não corresponde a um propósito único. Às vezes, morrer significa fugir, causar remorso, punir ou punir-se e deixar de viver. De maneira geral, as tentativas de suicídio sempre querem dizer algo, são um gesto expressivo e um pedido de ajuda. No entanto, portam, como dissemos, uma agressividade, seja auto ou hétero. Essas motivações agressivas não são conhecidas, porque refletem conflitos inconscientes. Mas o sofrimento pode ser percebido, podendo ficar camuflado na vida cotidiana. O suicida talvez não queira morrer, e sim quer escapar de um sofrimento insuportável. Em alguns casos, parece haver o fator última gota do copo que transborda, num longo e um intenso percurso de sofrimento. Em alguns, há claramente um componente importante de impulsividade. As motivações podem ser devido a uma infinidade de questões que nunca são claramente compreendidas, mas podem ser, né, a partir de Hermann, um trabalho do Fábio Hermann, podem ser por perturbação da consciência, por distúrbio mental, muitas vezes onde o fator impulsividade é grande, e também por depressão, a qual geralmente o fator impulsividade é pequeno. No entanto, as tendências autodepreciativas são grandes. Roosevelt Cassorla, um psicanalista que se dedica ao estudo a respeito do tema, nos ajuda a pensar que há uma infinidade de sutilezas que um olhar rápido não nos deixa compreender, a respeito do que ele chama a morte de si mesmo. Quando a pessoa não consegue enxergar formas de compreender ou diminuir seu sofrimento, quando ele se torna insuportável, ela vê no suicídio a única saída. Talvez por uma dificuldade ou falência em ver a situação de forma mais ampliada e encontrar significado para seu mal-estar e, principalmente, encontrar ajuda para transformá-lo. As ideias e tentativas de suicídio são, de alguma maneira, uma forma, então, de pedir ajuda, uma comunicação.
que precisa ser decifrada e devidamente acolhida. Mas esses intentos são complexos, pois são envoltos numa névoa de significações inconscientes e exigem um ouvinte bastante atento e sensível às particularidades dos psicodinamismos inconscientes. A questão da comunicação envolvida em um ato como esse nunca é simples. Os aspectos são enredados e mesmo quem sofre não sabe e não tem clareza. É necessário compreender para além do que está sendo dito, para que os significados possam ir se revelando. Eles não estão dados a priori. Essa é uma questão que os enlutados por suicídio podem sentir-se culpados. Como não compreenderam esse pedido de ajuda? As sutilezas acerca da vida psíquica é que os comportamentos suicidas são muito amplos e podem incluir atos que não são diretamente associados a suicídios, mas de maneira indireta estão ligados a eles. Assim, as pessoas podem procurar a morte de maneira inconsciente e não apenas num ato que poderíamos classificar de consciente. Algo fundamental parece ser que o suicida não necessariamente queira se matar. Além de querer acabar com o sofrimento pelo qual padece, muitas vezes a tentativa denota uma busca de maneira fantasiada de uma vida melhor, na qual almeja ser amado ou protegido. Outro rol de questões pertinentes envolvem um teor de vingança dos inimigos, punição de pecados ou de reencontrar as pessoas queridas que já morreram. Um ato suicida comporta, como falamos, inúmeros significados, mas há talvez uma intenção marcadamente não consciente que pode incluir também um anseio por não ser esquecido, por se fazer muito presente justamente com a sua ausência. E essa característica, penso ser uma característica bastante importante acerca do suicídio. Alguns documentos indicam esse fator que pode conter algumas mortes desse tipo, o desejo de permanecer muito vivo na memória das pessoas. Tal questão pode indicar o perigo do que pode ser compreendido como uma glamorização da tragédia. Mas não se deve perder de vista que, por um lado, tem a dor de quem não viu outra saída, com todas as implicações que isso possa significar. E, por outro, tem o excesso para quem fica e é confrontado com o fim trágico. Novamente, não parece uma resolução simples. A fim em um suicídio, o tamanho impacto que provoca uma interrupção da vida da maneira atroz como elas se dão, portam um final interrompido, como se não tivessem realmente um fim. A sensação, muitas vezes, é que algo ficou em suspenso junto com a vida. De alguma maneira, talvez tangencie o que ocorre na melancolia, quando o sujeito que sofre a perda não consegue deixar que o morto se vá. Não consegue matar o morto, eu costumo pensar. Ao se identificar com o morto, ele também hipoteca a sua vida e vive como se fosse uma morte em vida. Essa questão invoca a melancolia também como um dos fatores preponderantes nas mortes provocadas. Após um longo percurso de abatimentos melancólicos, o sujeito pode pôr fim ao martírio sentido, o qual não vê possibilidade de alguma alteração, pois sua vivência é de um eterno pesar. Como humanos, estamos todos sujeitos a impulsos de vida e de morte. As pulsões de vida têm como função a ligação, levam o sujeito a uma tarefa que envolve vitalidade, ajudam a crescer, desenvolver, aumentam a capacidade da pessoa para pensar, sentir e viver. Por sua vez, a pulsão de morte intenta o contrário,
tendem ao inorgânico, desvitalizando o sujeito. Muitos de nós desejamos, vez ou outra, voltarmos a um estado no qual não haja tensões, não? Um retorno mítico a um lugar, sem as demandas permanentes de que uma vida desde sempre nos impõe. Talvez em alguns casos, essa fantasia tome corpo. Cassorla, novamente, nos auxilia, dizendo que em muitas oportunidades as pessoas suicidam partes de si mesmas. Em outras, matam suas capacidades e potencialidades de pensar, perceber e refletir. Penso que essa reflexão se configura pura potência na compreensão não só da problemática acerca do suicídio, mas para a clínica psicanalítica como um todo. De maneira geral, viver não é fácil, nos desafia permanentemente. Somos confrontados por excessos e impactos que a todo momento exigem de nós a capacidade de podermos conter as experiências para talvez em outro momento podermos dar sentido a elas, é um dos instrumentos psíquicos que podem fazer grande diferença na vida das pessoas, chegando a reativar nossos desejos e podendo fomentar o curso dos nossos sonhos e projetos. A possibilidade de lidar com as faltas, frustrações e suportar para poder construir um caminho no qual somos mobilizados a continuar funcionando, buscando, pode fazer toda a diferença. Nossos jovens, mas talvez não seja exclusividade deles, estamos todos com maior dificuldade de encararmos os desafios da vida, não? Lidar com as faltas, bem como com os processos que permitem com que possamos construir instrumentos nos quais apoiar e contar conosco no transcurso da vida. Sabemos a imperiosa necessidade de nos dedicarmos, então, aos primeiros tempos de vida, como aqueles que preparam o terreno no qual todo o resto irá advir. A tarefa da adolescência, depressão e suicídio. Imagine que em 1910, nas minutas da Sociedade de Viena, Freud e alguns psicanalistas já discutiam a respeito do suicídio de crianças. E o curioso que no prólogo, ele diz que a escola, é uma citação do Freud desse texto de 10, tá? Deve dar-lhes o desejo de viver e apoiá-los e orientá-los na altura de sua vida em que são obrigados, pelas condições de seu desenvolvimento, a distender sua relação com o lar e com a família. Pareceu-me uma necessidade tão atual essa, né, apontada pelo Freud em 1910. Outro aporte teórico interessantíssimo de Freud está nos 3 ensaios, né, de 1905. Ele diz que a adolescência, vou de novo recortar a fala exata do Freud, tá? É como a conclusão de um túnel cavado através de uma montanha, a partir de ambos os lados. Essa imagem me parece bastante emblemática do que ocorre na adolescência, no período que terá que construir uma nova identidade. É um período particularmente difícil, ela por si só é complexa. Envolve uma fase de transição na qual o sujeito precisa atravessar da infância para a idade adulta. O adolescente se pergunta: quem sou eu? E tem uma grande tarefa pela frente. Deverá elaborar várias perdas, tais como o corpo infantil, os pais da infância. Deverá fazer certo desligamento, então, dos pais, ao mesmo tempo manter um tanto de proximidade que lhe permita encontrar algo de semelhante para poder sustentar suas identificações.
ele terá que ressignificar suas experiências subjetivas. Uma ajuda importante que podemos dar ao adolescente é não negligenciar o que ele sente, dando o devido valor ao sentimento, principalmente oferecendo um espaço para a sua expressão. Ao falar, as questões podem começar a serem pensadas e a encontrar caminhos. E quando isso não for suficiente, devemos reconhecer um pedido de ajuda profissional específica. A cultura atual e suas reverberações. No entanto, atualmente, vivemos numa cultura que foi rapidamente transformada e que nos exige uma acelerada adaptação, que não nos parece ser sem um custo importante, e todo o cenário social no qual estamos inseridos. Vínhamos já vivendo, né, antes da gente parar, né, mas já vivendo, né, nos tempos do piloto automático, cumprindo tarefas, precisamos fazer isso e aquilo. As vivências desencadeadas pelas experiências, né, parecem não ter lugar, não são privilegiadas, e sim cumpridas, realizadas. Há um valor nas funções e competências que a criança vai rapidamente tendo que adquirir, né? É a questão, né, muito famosa, né? Procura-se no Google a respeito de tudo, mas ele insiste em não nos responder acerca das relações com as pessoas, de como lidar com aquilo que incomoda, como faz quando sentimos um mal-estar que não sabemos bem o que é. Para isso, é preciso experimentar, muitas vezes se frustrar, aguentar certa espera, certo vazio. Outra questão que nos consome atualmente e que está diretamente relacionada, me parece, né, às questões das depressões na atualidade, é o que convencionou, né, já há algum tempo, né, isso não é novo, né, chamar de imperativo da felicidade e sucesso, ocasionando um sentimento de total inadequação quando nos sentimos tristes. Como posso me sentir triste se todos parecem estar sempre muito felizes? Né? Os desconfortos, vazios, dores e faltas precisam encontrar um lugar, um espaço para serem tolerados e processados, né? Para encontrarmos uma saída e não simplesmente fazer com que eles desapareçam. Se não exercitamos esse músculo, eu costumo pensar e dizer, não criamos a capacidade de tolerar nada. Tudo que nos incomoda, precisamos fazer desaparecer. É pela possibilidade de aguentarmos, então, estes mal-estares, né, acessá-los, na melhor das hipóteses, conseguirmos falar sobre eles, que podemos pensá-los e encontrarmos um caminho. Isso faz com que criemos tais músculos para lidar com desconfortos, faltas, vazios. Mas na atualidade, né, já também há bastante tempo, há uma intolerância radical ao que precisa ser construído, ao que falta, criando relações que fragilizam ainda mais, deixando crianças e adolescentes desamparados, pois não podem muitas vezes contar com os adultos, pois eles mesmos encontram-se muitas vezes sem esse recurso. É justamente por algo nos faltar, nos incomodar, é que podemos buscar. Mas os jovens, não só os jovens, né, parecem estar vivendo a falta como dor e não como desejo que nos mobiliza, que nos move a nos relacionarmos com os outros e a tecer as tramas de uma vida com certo significado e que possa valer a pena ser vivida. Dessa forma, pensamos que eles estão, e nós também, né, muitas vezes, carentes de projetos próprios e coletivos, que os lançam para um espaço social mais amplo, que possam engajá-los em algo maior e que impacte positivamente outras pessoas. Isso faz com que aponte para um futuro, para a possibilidade de concretizar algo que agora não se pode, mas poderá conseguir,
nem que seja, né, uma parte lá no futuro. Nossos jovens mostram estar carentes da noção de processo, no qual precisa dar um primeiro passo, seguido de outro e mais outro. Não cabe a dificuldade, um caminho para conseguir. Eu estou falando dos jovens, dos adolescentes e das crianças, mas eu acho que cabe não só a eles, né? Nossos adolescentes, desculpa, parecem estar comunicando a falta de esperança e um desamparo atroz. Está tudo tão às avessas e isso parece estar terrivelmente representado no suicídio de pessoas tão novas. Talvez com esse grito de alerta que tem sido dado por perdas tão precoces, podemos voltar não ao ponto que estávamos antes dos avanços tecnológicos e de toda a reverberação que impacta a todos. Mesmo porque tais recursos são de grande utilidade. Olha lá, né? Nos beneficiamos de vários deles. No entanto, precisamos voltar a nos debruçar nas relações humanas reais, no contato com o outro, na construção das subjetividades, que só se dão a partir dessas relações com certa qualidade, permeadas algumas vezes pelo prazer, e outras por outros sentimentos que não são nada confortáveis, mas são decisivos para a experiência humana. E devemos nos deter de maneira cuidadosa a tarefa de oferecer espaço para os pais e profissionais que lidam com as crianças e adolescentes para poderem exercer suas tarefas amparados por um olhar que os acompanha, que se preocupa com eles, pois a importância de se oferecer com certa qualidade impacta veementemente nos seres que eles irão se relacionar e se tornar, e para a vida toda. Há risco em não legitimar e evitar a todo custo o encontro da criança e do adolescente, né? E de nós mesmos, né? Com frustrações, faltas e perdas que são inerentes ao caminhar da vida. Na verdade, entrar em contato com a tristeza pode ser um sinal de saúde mental e poderá refletir numa capacidade de não se deprimir frente a certas experiências penosas. A depressão poderá advir quando esse processamento das perdas, das dores e dos impactos fica dificultado ou impedido, ou seja, na impossibilidade de fazer o luto. Ela é uma condição emocional prolongada, podendo atingir alguns aspectos da personalidade, apresentando manifestações distintas e afeta o sujeito de maneira contundente. Já no início da vida, o bebê terá que lidar com o processamento das perdas e separações, né? Ele vai precisar se ligar à sua mãe, ou para quem faz função materna, para posteriormente se diferenciar, se separar dela, ou de quem faz, né, essa função. O primeiro luto ocorre aí. E é a partir da combinação entre presenças, traduzidas no cuidado afinado às suas necessidades, e depois ausências, é que poderá se formar uma representação interna da mãe, como se sua mãe, em suas funções continentes, cuidadoras e alertadoras, pudesse estar, de certa forma, dentro dele. Essa capacidade se torna importante para que o bebê possa paulatinamente ser amparado de dentro para fora, tendo condições de aceitar gradativamente que sua mãe é outra pessoa, fazendo com que possa investir ele mesmo em outros interesses, impactando positivamente em sua capacidade de lidar com a vida, de maneira geral, mas principalmente na elaboração dos lutos recorrentes que a vida o desafiará, fornecendo um elemento primordial que será necessário para sempre, e na adolescência em particular, pois há uma reedição do processo de separação vivenciado pelo sujeito nas relações primárias com a mãe. Agora vou mudar um pouquinho. Razões pelas quais uma vida vale a pena ser vivida. Ousar falar de vida numa palestra de suicídio, em um momento como esse, talvez seja cada vez mais urgente,
Obviamente que há algo muito particular para cada sujeito, o questionamento em relação à vida e seu sentido, e as razões pelas quais ela vale a pena ser vivida. Especialmente após o isolamento social devido à pandemia, parece que mesmo pessoas que não costumavam refletir a respeito, então, do sentido da vida, se viram obrigadas a fazê-lo, em função do sofrimento que se abateu no mundo todo, impondo duras restrições e, de novo, inúmeras perdas. Grande parte da população segue desolada, tentando lidar com os intensos impactos em todos os níveis. Outro dia, conversando com um amigo a respeito dessas reverberações na vida das pessoas, ele me disse algo assim, bem interessante. Ele me disse assim, é uma fala dele, não minha. Depois que tiraram o GPS da humanidade, que mesmo confuso e acelerado fornecia algum tipo de localização, tudo desacelerou e as distrações distraem cada vez menos. Ele se referia, até onde eu podia acompanhá-lo, né, ao impacto importante que percebia na forma como as pessoas estavam vivendo e das estratégias de preenchimento artificiais que elas vinham lançando mão para lidarem com as angústias. Penso que essa fala alerta para a necessidade de acolhermos os reais impactos das experiências e criarmos formas de elaborarmos os vários lutos aos quais estamos sujeitos, para podermos encontrar novas direções, novos nortes para os projetos coletivos e individuais, mesmo em tempos tão sombrios. Fundamental abrirmos espaço para a atenção e cuidado genuíno às experiências emocionais das pessoas e não apenas ao que tange a psicopatologia. Se a vida nos desafia permanentemente, trazendo em seu bojo, então, né, as dificuldades, as dores, impasses, o que faz com que continuemos optando por ela? Alguns dizem que procuram experiências pelas quais se sintam vivos verdadeiramente. E como seria isso? Junto-me a escritores que se têm questionado como falar de beleza em um momento como esse. Pode ser interpretado como um disparate, que podemos nos sentir vivos a partir de experiências muito singelas, tais como tem sido, nesses momentos, poder presenciar um pôr do sol, ou acompanhar brotos das orquídeas que, mesmo sem tantos cuidados, insistem em viver. Outra questão urgente parece ser a revalorização das relações com as pessoas, sem negligenciar os aspectos agressivos que elas comportam. O fato de estarmos isolados e a falta de contato presencial com as pessoas salientou e nos lembrou sobremaneira de nossa necessidade de encontro com o outro. Percebemos que algumas trocas férteis e retroalimentadoras migraram para as plataformas digitais, mas não sem prejuízo. Os abraços e beijos adiados nos fizeram lembrar de um aspecto essencial para uma vida valer a pena. Talvez o fato de sabermos que não iremos ter vida eterna, a transitoriedade que Freud, em 1916, lindamente nos ensinou num pequeno texto, relatando a conversa com o poeta, possa ser compreendida a partir das duas faces de uma mesma moeda. A preciosidade da vida e da beleza, diz Freud, repousa em sua fugacidade. Uma fala dele. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. A vida tem um limite no tempo. Isso nos impele a talvez não economizarmos, ou desperdiçarmos no trajeto. Não sermos tão avarentos nos investimentos afetivos ou na contemplação da beleza de algo, ou precisarmos tão correntemente de proteções extremas
para não se mostrar na sua face mais sensível e que muitas vezes é a mais bonita. Ou talvez não usarmos apenas das distrações para não nos depararmos com o que de verdade importa. Como dissemos muitas vezes, e a partir dos incômodos, daquilo que nos faz falta e da possibilidade de reconhecer, olhar para isso e sustentar um caminho de busca, é que podemos encontrar genuinamente com o que talvez faça sentido para nós. Não é tarefa fácil, mas pode nos dar dicas por quais trilhas seguir. São essas pequenas gotas de alegria ou de sentido que podemos almejar, arrisco dizer, cotidianamente. Agir para um debate genuíno e uma verdadeira prevenção do suicídio seja talvez trabalhar numa mobilização da importância de se alertar para a construção de um projeto que não contemple apenas as distopias das quais já estamos sujeitos há algum tempo, para irmos em busca de novos GPS, para um projeto que poderá impactar positivamente as pessoas. O necessário reordenamento social não garante a saúde global de todos, mas pode ser considerado um aspecto importante. Paralelamente a isso, esse período complexo pelo qual estamos atravessando pode ter um importante efeito colateral, de servir como abertura para a importância do cuidado integral que a vida deveria comportar e transmitir aos mais jovens essa preciosidade. Lembrando que por mais mudanças difíceis pelas quais estamos sujeitos, de cunho social, a hora é de alertarmos para o cuidado, então, desde o começo da vida. O que mais, uma vez, depende de um esforço maior e coletivo, mas pode começar por pequenos movimentos de cada um. Não é apenas salientar o acento na doença mental e suas dificuldades, e sim, a partir do saber de que a vida é exigente e nada fácil e que somos interpelados permanentemente por forças nada amigáveis, advindas também de dentro da gente, poder cuidar disso. Sem esquecer uma parte fundamental, que é o outro. E os também tantos desafios, mas também tantas belezas que podem compor o fundamental encontro com ele. Eu vou terminar com um pedacinho de um texto do Walter Hugo Mãe, depois eu acabo. O meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério, e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. Eu sei que ele queria chamar a atenção para a importância de aprender. Explicava que aprender é mudar de conduta, é fazer melhor. Ele pensava que dispomos de informação suficiente para termos uma conduta mais cuidada. Elogiava insistentemente o cuidado. Era um detetive de interiores. Queria dizer, inspecionava sobretudo os sentimentos. Quando perguntei por quê, ele respondeu que só assim se fala verdadeiramente acerca da felicidade. Para estudar o coração das pessoas é preciso um cuidado cirúrgico. Estava constantemente a pedir-me que prestasse atenção. Se prestar atenção, vês corações e podes tirar medidas da felicidade, como se houvesse uma fita métrica para isso. É urgente viver encantado. É um texto das coisas do mundo. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Você tá sem áudio, né, Gabi? Como é que a gente faz para ver alguém? Acho que eu tinha que ter falado antes. Achamos um caminho, pronto. É isso que importa. Oi? Fala, isso que importa, achar um caminho. Pronto. Obrigada, você me leu aqui no meu mutismo.
Nossa, Cris, linda a sua fala. Eu fiquei com vontade. Bom, eu fiz várias anotações aqui, queria falar de várias coisas, mas no final acho que eu vou abrir, vou deixar aberto para perguntas, porque acho que assim como eu fui mobilizada, muita gente deve ter sido mobilizada. Só fiquei com vontade de compartilhar com vocês uma história infantil que eu gosto muito, que me fez lembrar, chama de como é? De pouco se faz muito. É uma história baseada num conto judaico em que um menino ganha do avô um cobertor, que ele fica completamente apaixonado. E aí o avô, e aí ele usa tanto aquele cobertor que o cobertor se desfaz e ele chora, chora, chora. O avô fala: "Calma, de pouco se faz muito. Eu vou transformar o seu cobertor num casaco." E aí o avô transforma. E aí ele de tanto usar, estraga, e o avô fala: "Calma, de pouco se faz muito, eu transformo ele num colete." E aí usa, 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 estraga, o avô fala: "Calma, de pouco se faz muito, eu transformo numa gravata." E aí, num botão. E aí, um belo dia, ele tá frente ao rio e o botão se vai. E ele começa a chorar e o avô fala: "Calma, de pouco se faz muito, agora você ganhou uma boa história." Então, acho que isso para mim é a história que representa, é a representação máxima da experiência do luto e da perda. Bem elaborada, possível de ser vivida, né? Que é um tanto isso que a Cris foi colocando como o que está impedido em algumas situações de suicídio. E acho muito bonito essa capacidade que você foi transformando a sua fala sobre suicídio nas belezas da vida, né? Porque de fato é urgente poder circunscrever a vida, por isso que a salva, né? Pelo que nos salva. Enfim, mas vou deixar aberto aí para Eu questões. só queria comentar um pedacinho da tua fala, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, para essa conversa, né? Na verdade, né, o que se fala me lembrou, né, que é uma preocupação minha de não transformar, né, uma fala de suicídio acabar saindo uma questão mais do belo, né, e dessas experiências, né, mas com muito cuidado, né, Gabi, porque senão a gente pode também ter umas respostas, que não é o caso, mas umas respostas um tanto maníacas, né, e aí, né, achatar essa real possibilidade de construção paulatina, né, de elaboração, né, então, essa tua fala me fez lembrar que eu sempre estou também muito preocupada, né, acho que a gente até conversou, acho que um pouco sobre isso, né, para que não saia também como uma resposta maníaca, né, de verdade, né. De novo fecharam você. Ai, ai, ai. Meninos, eu não vou nem fechar o meu. Eu pensei em fechar, mas acho que não. Eduardo? Eduardo? Não sei se é o Eduardo, se é o Sandro, né? Obrigada. Oi, doutora, pode falar. Obrigada, Não. Bom, essa experiência de ficar mutado, talvez diga também dessa experiência de não encontrar palavras, né? Da gente não saber, do não dizer isso que a Cris foi falando de uma forma tão importante, né? Que é a possibilidade de escutar o que é dito e também aquilo que não está sendo dito por quem sofre. Acho que é uma experiência. Mas eu não vou mais me mutar. Então agora eu vou deixar aberto espaço para perguntas. Estou aqui também. Tem. Tô vendo algumas mãozinhas levantadas. Isabel. Como a gente vai fazer, Eduardo? Você vai liberando quem tem uma lista? Isso.
Por enquanto, apareceu aqui para mim somente o Rubens. Eu vou liberar o áudio dele e aí ele já pode fazer a pergunta. Quem quiser fazer pergunta, basta clicar no ícone de mão levantada, fica no canto inferior direito da lista de participantes, tá? E eu gostaria de só reforçar uma coisa. Eu verifiquei aqui, tem algumas pessoas que não identificaram seu usuário na plataforma com nome e sobrenome. Eu peço a gentileza que essas pessoas atualizem, coloquem o nome e o sobrenome para que a gente possa fazer a identificação. Eu estou abrindo aqui o microfone do Rubens e aí já pode fazer a pergunta. Ativou o microfone aí? Sim. Pronto, está ativado, Rubens. Então, eu queria perguntar para a Cristiane se ela, pela experiência que ela tem de clínica ou pela própria literatura, se acha que ainda há essa visão romântica do suicídio, né? Como na época do jovem Werther e seus sofrimentos, da beleza, né, do suicídio, aquela não só a beleza do suicídio, mas a questão da grande o livre-arbítrio do ser humano, né, de poder dar cabo da própria vida. E se junto com essa pergunta, se existe ainda essa visão glamourizada do suicídio e se, portanto, é por isso que cabe esse cuidado todo, né, que os órgãos de comunicação têm, que a própria OMS tem, em ser discreto no tratamento, né, em serem discretos no tratamento do suicídio por medo de uma contaminação, de um contágio, né, seria por conta dessa romantização. E se a Cristiane acredita também que hoje é mais difícil do que em 1910, quando Freud escreveu aquela frase que ela citou, né, a respeito das crianças, do suicídio infantil, se hoje é mais difícil criar sentido para a vida. O que me parece é que um dos grandes motivos, pelo menos para o desejo do suicídio, é a falta de sentido, né? E aí eu vejo que não adianta ter flor, não adianta ter orquídea, não adianta ter pôr do sol, não adianta nada, porque se não tem sentido, o sol não altera, né? Não melhora o humor. É isso. Obrigada pela pergunta, Rubens. Vamos ver como é que eu converso com você, porque eu não pretendo responder, né, tão só, né? Eu pretendo conversar um pouco, né? Eu acho que você faz vários apontamentos interessantes aqui, né? Na verdade, né, você me pergunta se eu acredito, né? Eu também não sei te dar uma resposta sim ou não, e eu não gosto dessa resposta, né, sim ou não, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar, né, que é um tema, eu acho que sim, ainda muito delicado, né? Eu mesmo vou contar para vocês, né? Eu partilhei com a Gabriela, que foi quem me convidou a estar aqui hoje, né? Que eu estava muito preocupada em falar sobre esse tema, né? Eu fiquei, até brinquei, né? Me deu uma certa inibição intelectual. Sabe quando você está fazendo a sua apresentação, né? Montando a apresentação, falei, nossa, eu não vou conseguir falar sobre esse tema, né? E eu acho que tem uma ligação com o teor dele, né? Que realmente, eu acho que ainda a gente tem, né, uma dificuldade de abordá-lo, né? E eu acho que o perigo da romantização, ele está posto ainda, em alguma medida. Mas sabe por quê? Agora eu estou pensando, porque como a gente está tão carente de sentidos, né, de maneira geral, que qualquer fio, eu estou lembrando da história da Gabi, né, mas eu lembrei de outros fios, né, qualquer fio as pessoas se apegam, né, e talvez, né, uma história com certo, né, glamour, né, muito entre aspas, né, de uma perda assim, né, ela possa, sim, a pessoa possa pegar um gancho, né? Eu acho que os problemas são exatamente os ganchos, porque eu tentei falar aqui, repetir várias vezes, né? Não se tem uma razão, não se tem um motivo, né?
também essas questões vão pegando ganchos. Ah, então vai se explicando, não, é porque rompeu com a namorada, não, porque ficou endividado. Não, mas isso tudo me parece que são ganchos, né? E vão se enroscando, na verdade, né? Mas os motivos pelos pais a gente não sabe, né? E são sempre, me parece, que muito mais complexos e muito mais internos, né? Então, quando você me pergunta, eu acho que ainda tem, né, um certo perigo, me parece, no tratamento que se dá, e eu fiquei sujeita a ele aqui para falar com vocês, né? Fiquei muito cuidadosa, fui, voltei, reescrevi, né? Brinquei com a Gabriela, dá para desistir, né? Dá para desistir de falar desse tema? Né? Porque eu acho que tem sim, né, algo que é complexo, que a gente ainda não sabe de verdade, me parece, como abordar da melhor forma, né? Então, eu acho que sim, tem um risco em função disso. Algo tão sem sentido, as pessoas com tantas dificuldades de terem sentidos próprios e darem sentidos próprios para suas experiências, se apegam a ganchos, né? E isso a gente vê acontecer, né, muito, não só nesse tema, né? Não só nesse tema. A questão da identificação é uma questão importante para as pessoas de todas as idades, mas para os jovens é bastante importante, né? Então, como é que os jovens, né, os adolescentes, eles também se pegam a algo que os identifica a algo, né, a algum grupo, né? A gente, bom, isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu, a necessidade dos jovens, né, se identificarem com um grupo, depois, então, exatamente, né, nessa tentativa de se separar dos pais, né? Então, eles precisam de um grupo, né? Só que os nossos grupos também estão meio complicado, né? Então, qualquer coisa, me parece, com maior cuidado para não ser mal interpretado, né? Eu acho que se pega carona, né? Se pega carona para poder algo ter, né? Algo fazer sentido ou algo dar um certo contorno, né? Algo dar um nome, um contorno, pertencer de alguma forma e nem que seja pelo muito negativo, não? Muito negativo. Então, eu acho que ainda temos esse risco, e não só, de novo, não só, né, nas condutas agressivas de maneira geral, né? Eu acho que tem esse risco aí de identificação, né? Justamente para se poder fazer pertencente a alguma coisa, algum grupo, né? Algo dizer da gente, né? Eu acho que tem. Outra coisa que você me falou, a questão das florzinhas. Então, essa também é uma preocupação, né? Essa é uma preocupação. Na verdade, eu só posso dizer sobre as flores, né, hoje, porque talvez eu tenha feito um longo caminho, né, no qual eu possa, em alguns momentos, me emocionar com os brotinhos das flores. E eu sei, ou com o pôr do sol que eu vejo pelas frestas aqui do meu apartamento, né, que nem é um pôr do sol, é o reflexo, mas eu tô topando, né, assim, tudo vale a pena, né? Mas isso só pode acontecer porque eu acho que a gente faz um caminho de cuidado, né? De muito cuidado, né? O que pode, então, na verdade, né? Exatamente o que pode propiciar essa construção paulatina de recursos, não que não se sofre, né? Continuo sofrendo, sofro diariamente, né? Só que em alguns momentos a gente pode ser arrebatado pela beleza de alguns atos, de algumas cenas, né? E eu acho que isso é um privilégio, né? Mas não, né? Eu acho que não despenca na cabeça da gente. Costumo pensar que é uma longa, né? Longa tentativa. Agora, você me faz lembrar, Rubens, é uma fala muito importante, muito obrigada pela tua questão, porque talvez
faltou precisar um pouco, né? Porque, sabe, a minha preocupação, quando começaram as discussões a respeito do que fazer, então, na pandemia, né? E as pessoas fazendo um monte de coisa. Então, não vou aprender a fazer isso, aquilo outro, né? E eu escutava as pessoas falando assim, eu não consigo. Não dá para agora aprender a dançar, a fazer pão, a ler 500 livros, porque eu estou tomada, né? Então, é muito importante essa tua pergunta, né? E essa tua colocação, me parece, essa nossa conversa aqui, né? Porque essa é uma preocupação minha, né? Por isso que eu insisto, e o meu texto ele é insistente, repetitivo até, né? Num ponto, né? Que construir instrumentos para dar conta das dores e da vida é algo paulatino, né? Não é algo que, então, a gente vem, né, que é algo que é mágico, né? Mas o que eu tenho acompanhado na clínica e nas experiências que eu tenho, né, pode dar uma grande virada para a pessoa, né? Por isso, talvez eu tenha insistido tanto numa clínica psicanalítica, né? Na potência que eu entendo que o método, né, ele é capaz. Eu queria só fazer um breve comentário da sua fala, porque acho que você abre uma outra questão importante também para a gente, né, dos tempos atuais, enfim, que eu fiquei pensando, puxa, isso que você foi dizendo da flor, do poder olhar o pôr do sol e se alegrar e entender que tem algo de belo lá, nada mais é do que aquilo que a gente observa na criança no brincar, né? Isso, Na possibilidade de brincar, na possibilidade de revestir o mundo do simbólico, desse espaço de imaginação, prazer, deleite, criação e etc. Isso é algo, de alguma maneira, importante. Então, quando a gente fala em prevenção ao suicídio, acho que isso estava na sua fala também, né, Cris? É voltar para esse lugar da infância como um espaço de cuidado para que a gente facilite ou permita que essa criança brinque, né? Que ela possa ter espaços lúdicos, espaços de brincar. Isso está na fala do Freud também, de alguma maneira, no espaço escolar, né? E acho que fica como, vou colocar só mais uma pimentinha aí, é importante a gente pensar nesse momento, então, pandêmico, em que as crianças, muitas, ao invés de brincar e estar em espaços coletivos, estão frente a telas, chapadas, em que não se cria sentido, não se tem espaço simbólico, o sentido está pronto, passivo, melancolicamente passivo, né? E mais, uma outra problemática fundamental, que é a temática da medicalização da infância, né? Então, a gente medicaliza essas crianças, impossibilitando elas, dizendo que tem um padrão único a ser seguido, né? Porque senão todo o resto é encaixado no DSM. E aí a gente, lá na frente, fica muito impactado que os adolescentes, então, são levados ao ato. Acho que não é qualquer coincidência, né? Não é. Então, nossa, tantas coisas, né? Porque, primeiro, eu pensei, pegando o gancho ainda no Rubens e no seu, né? É interessante porque você falava da história, né? E eu pensei de como eu tenho trabalhado, né? Muito, até desafiada por pacientes graves, né? E até na clínica, né, da primeiríssima infância, né? Da relação pais-bebê, potencializar os fiapos, né? Potencializar aquilo que a gente percebe, então, sabe, é um fiapinho, não, então um fiapinho, gente, tomara que isso chegue, essa minha fala chegue de um jeito sério, né? Não é, né? Não é
polianamente, né? Tudo. Não é isso. Tem uma complexidade num trabalho como esse, né? De potencializar os fiapos, mas é genuinamente aquilo que a gente pode de verdade fazer no trabalho, que é um pouco isso que eu também coloco no texto em alguma medida. Não dá para a gente dar conta de tudo, né? Então somos castrados, né? Não dá para dar conta de tudo. E isso causa, né, essa emergência, essa urgência de ter que dar conta de tudo, também tem reverberações importantes, né, negativas, impactos negativos importantes, né? Então, quando eu penso também, né, nas orquídeas, né, ou no reflexo do sol, né, não é de jeito polianamente, né, mas né, uma real possibilidade que em alguns momentos se tem, não em todos, lógico, não dá para ficar emocionado permanentemente com o que está acontecendo no mundo, não dá, né? Mas em alguns momentos poder ter esse respiro, né? E de verdade, né, trabalhar nas brechas, né? Assim, é isso que essa experiência de eu sair aqui no terraço, né? Porque é muito trabalho, a gente está sujeito a um tipo de trabalho que a gente não estava acostumado, a gente não sai de casa, a gente não encontra as pessoas, quer dizer, a gente tem muito impacto complicado para processar, né? E parece que então essa urgência faz a gente encontrar caminhos, né? Lógico que algumas pessoas podem ter um pouco mais de condição, mas não é exclusividade de ninguém, né? Não, eu não vejo assim, porque eu vejo construção, né? Eu não vejo dádiva só. Lógico, temos várias dádivas. Eu sou uma privilegiada que posso trabalhar dentro da minha casa, né? Eu sei que eu não sou a pessoa representativa da grande massa, né? Mas o que, na verdade, eu queria realmente, né, pôr foco é isso, né? A gente muitas vezes acha, primeiro, né, que as coisas acontecem de formas mágicas, não? Né? Bom, né? Eu chegar aqui num dia de hoje, uma noite de hoje, né, e conversar com vocês, né, teve um longo percurso para estar aqui, né? Eu poder ver uma flor e me emocionar em alguns momentos também, né? E não é toda hora, né? De novo, insisto, né? Então, a proposta que eu sinto que na verdade não é uma proposta, né? Mas é um pouco um olhar, me parece importante, é potencializar os fiapos, né? Se temos algo, né? É poder de verdade contar com aquilo, né? Como fermentos, né? Como fermentos. E aí, Gabi, né? Você fala as coisas muito importantes, né? Que tá já, né? Posta nas discussões a respeito da infância, né? Já há algum tempo, né? Então, na verdade, né? A questão das telas, eu acho que também a gente vai essa experiência daqui, né? Da gente ter que ter vindo para cá, também nos convoca e nos coloca num outro lugar, me parece, né? Acho que você já me viu conversando, a gente já conversou sobre isso, na verdade, né? Isso aqui é muito penoso para a gente, por um lado, né? É muito penoso, né? A gente não pode sentir as pessoas, os cheiros, né? Essas trocas, né? Que a corporeidade traz, né? A sensorialidade, né? Mas o que fazer? Né? Então, não é que se contentar com o que tem, né? Também não é isso, me parece, né? É poder potencializar isso, né? Bom, é o que temos, mas então não vamos convencer, né? Eu tenho pensado na questão da presença que a gente tem, mesmo a partir de uma tela, né? Hoje eu estou aqui inundada de presença para conversar com vocês, investidíssima, né? Eu estou contando, me deu assim um trabalho poder
escrever essa apresentação porque eu estava muito investida, né? Porque todo convite que eu aceito muito investida, me dá um trabalhão, mas é assim que eu sei fazer, né? Então, o que vai acontecendo, né? A gente, de uma certa forma, me parece que é, então, trabalhar na potencialização daquilo que se tem, né? E não se convencer, né? Se curvar, né? É de verdade aproveitar. O que eu tenho visto é que muitas pessoas têm aproveitado, né? Mesmo e não negligenciando, né? As perdas. Não dá para negligenciar, que dá vontade de ir tomar um café, né? Com as pessoas, comer um bolo, né? Conversar, né? Trocar. Mas a gente, então, está podendo também experimentar um jeito de estar presente, mas que seja um presente potente. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque, um pouco para voltar na questão que a Gabi traz, né? Que é, de verdade, com a criança é um pouco mais desafiador, né? Fazer isso. Né? Mas você sabe, de novo, eu não acho que achata a experiência e que nem tem perdas, e perdas que a gente nem sabe mensurar, não. A gente não sabe ainda mensurar quais perdas as crianças estão tendo, né? Mas eu faço uma observação de bebês, né? E eu tenho experimentado, é uma menina que eu já acompanho há muito tempo, né? E eu tenho experimentado uma coisa muito interessante, né? Que foi foco de uma conversa num grupo meu, né? Com colegas, e todo mundo ficou muito emocionado, assim como eu, né? Por quê? Porque ela é uma bebê grandinha já, mas ela me incluindo na conversa, na tela, chamando, né? Me apresentando. Né? E aí, então, né? Talvez eu seja poliana, mas, né? Eu não acho que eu sou, né? Eu acho só que, né? Talvez eu dê sorte também, não sei, né? Mas, né, eu acho que a gente poder olhar para a diversidade também, né? Pelos vários vértices que a experiência se apresenta, né, a nós, né? Mas eu não fico feliz com essa resposta, né? Porque eu acho que a gente não sabe ainda o impacto, né? Que a gente vai ter, que está tendo já, né? Dos vários lutos pelos quais a gente está passando, e principalmente em relação aos bebês, às crianças. Eu me preocupo, né? Com as gestantes, né? Num momento de muita sensibilidade, né? Que elas passam, né? E vocês sabem que o psiquismo das gestantes e das puérperas, né? É um psiquismo que está aberto, que é sensível, né? Então eu fico sempre muito preocupada, né? E a gente não tem mesmo, né? A gente ainda não sabe as reverberações disso tudo. Tá? Em relação à medicalização, esse é um grande problema, né? É um grande problema. Eu me vejo nesse trabalho que eu tenho na Sociedade de Pediatria, né? Já há algum tempo, né? A gente se vê, né? Agora é um grupo muito forte, muito coeso, muito interessante, mas eu me vejo muitas vezes, né? Também com gotinhas, né? Gotinhas, porque também a gente precisa se fazer entender, né? A gente também precisa ter uma fala clara, se fazer entender, porque a gente fala a partir, né, de um outro lugar, e de um lugar que ele precisa ficar claro, né? Porque a gente às vezes está muitas vezes a gente está na contracorrente, né? Estou falando a gente enquanto psicanalista, né? A gente está na contracorrente, a gente luta, a gente nada contra a maré mesmo,
né? Como falar dessas coisas, né, num mundo como esse, mas é importante, né? É fundamental, me parece. Acho que tem outras perguntas, Cris. Tem um pessoal falando que questão. Edu, você libera o áudio da próxima pessoa? Quem vai fazer a pergunta agora é a Érica. Eu estou desmutando ela aqui. Pronto. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: achei muito interessante o que você falou da pessoa querer, assim, ver o suicídio como uma forma de permanecer, né? Eu percebo essa glamorização na clínica, talvez mais com adolescentes, e eu percebo que muitas vezes é o único jeito deles pedirem um help, né? Então, tem que cuidar muito disso. E a minha pergunta como que você acha que pode influenciar a questão de já ter tido um suicídio na família, né? Como que essa questão da acho que é transgeracionalidade pode aparecer aí, né? E pode estar influenciando, né? E outra coisa que eu li uma vez, que eu achei muito interessante, mas eu fiquei um pouco, assim, receosa, né? Que às vezes a única potência que a pessoa tem é essa fala do suicídio, né? E que a gente tem que tomar cuidado para não tirar isso da pessoa, cuidar. Como que você vê isso, né? Se já teve alguma experiência? É isso. Obrigada. Obrigada a você. Vamos ver como a gente conversa sobre isso, Érica. Bom, a questão do permanecer. Então, a questão do permanecer me parece um sintoma, não? Um sintoma, né? E sem de novo, né, gente? Sem de novo reduzir, né? O que eu estou tentando, né, conversar aqui com vocês, né? Porque, bom, né? Quando a gente está mais insatisfeito, né? A gente precisa encontrar desesperadamente, né, algo, né, que nos faça ficar minimamente satisfeito, né? E eu estou aqui entendendo, né, assim, né, o que a gente pode pensar juntos, né, é que, bom, né, mas permanecer, né, dentro, né, mas não na vida mais, né? Quer dizer, o que foi, né, foi sendo fracassado, né, para não poder, né, existir em vida, né? Então, quando eu penso, né, nessas questões, Érica, né, me parecem bastante sintomáticas, por isso que eu não consigo falar, né, nem só da questão do suicídio, mas até, né, em relação à depressão, à melancolia, né, de como é que muitas vezes a gente falha, né, nessas abordagens, no sentido, estou pensando, né, os humanos como um todo, né, que a pessoa precisa desejar, né, não estar viva para poder ser importante, né, e esse é um discurso muito forte, né, é um discurso muito impactante, né, então, por isso que eu não consigo não pensar, né, que a gente precisa encontrar caminhos que sejam caminhos mais diversos, né? Porque uma fala como essa, e uma intenção, né, mais que uma fala, uma intenção como essa, né, que pode ser inconsciente, né, ela fecha caminhos, né? Ela põe num caminho único, né? Quer dizer, eu só vou ser importante se eu não estiver aqui, né? O que foi? Então, por isso que eu insisto nessa questão de que o que vai acontecendo para chegar em algo, né? Eu já insistia isso na questão da depressão, né? O que vem antes da depressão, né? A depressão é um ponto de chegada, né? O suicídio é um ponto de chegada radical, né? A tentativa, o suicídio, né?
consumado, né? É um ponto de chegada radical. O que que foi dando muito errado, né? Para ter que chegar nesse ponto radical, né? E eu não acho que é simples, né? Não acho que é, então, um fator. Eu não acho que teve, que é um perigo, né? Uma culpabilização de pais, de famílias, né? Da família em termos gerais, né? Eu acho que a gente tem que ter também muita delicadeza para tratar dessas questões, né? É algo realmente muito complexo, mas me chama a atenção, né? Como assim? Permanecer, mas ela não estava, né? Então, essa coisa meio da... Como é que é isso, né? Como é que vai permanecer justamente morrendo, né? Que são esses sentidos, né? Estranhos, né? Que esses atos acabam... Estranhos desesperados, né? Não são estranhos, né? São desesperados, né? São desesperos de significação, me parece, sabe? De encontrar algum fio de significação, né? E talvez, quando eu falo da questão de encontrar os fios, é encontrar em vida, né? Potencializar em vida, né? Construir caminhos em vida, né? Você fala outra coisa, que é a questão do help, né? Eu não sei, eu não anotei direitinho, não sei se eu vou perder aqui, né? Eu acho que é, sim, um pedido de socorro contundente e que é muito complicado, né? Porque, como eu disse na minha fala, né? É tão contundente, né? Que ele incita também, né? Questões agressivas, né? Muito agressivas, né? Ele é também um ato também um tanto agressivo e ele incita no outro também uma resposta agressiva, né? Então é um problema, né? Muito complexo, né? A questão, né, de ter... Você falou de única potência o suicídio, né? Eu acho que é um pouco isso que eu tentei falar, quer dizer, né? Chega num caminho sem volta, mas poxa vida, onde é que estava antes, né? E isso é um problemão, porque quando a gente escuta também, né, as pessoas, até menos, né, até em relação à depressão, a gente escuta famílias, né, de jovens acometidos de depressão, né? Mas como que eu não vi? Como que eu não, né? Fica muito surpreso, né? Então, que eu acho que é isso, né? A atenção às sutilezas, que são sutilezas mesmo muito complexas de se ver, mas eu acho que são cada vez mais necessárias que a gente, então, instrumentalize nessas coisas, nesses olhares, né? Para a gente poder ver o que está acontecendo, né? E a questão dos vários suicídios, né? Isso eu não tenho muitos dados, Érica, não sei se eu vou poder ajudar, né? Muito, né? Mas a gente sabe, né? Que, de novo, né? Não só no suicídio, mas nas depressões, que o meu contato é um pouco maior, né? A gente sabe, né? Que muitas vezes, num determinado meio, as depressões são vistas como genéticas, né, com componentes genéticos. Pode até ter, sim, elas são super complexas, né? Agora, a gente sabe também que tem um fator não só de identificação, né, mas, né, de uma certa forma, né, de se repetir algo, né, de se repetir nesse sentido, né? E aí o transgeracional é isso, né? Não só em relação às depressões ou suicídios, né? Mas o transgeracional é algo que se passa entre as gerações, mas é um conteúdo bruto, né? Um conteúdo que não sofreu, né? Elaboração psíquica, né? Dentro de uma geração e ele vai passando para as outras de forma bruta,
né? Sem trabalho psíquico, né? Então, isso vai afetando as gerações seguintes. Cris, sabe, acho que Oi? acho que trouxe uma dimensão importante. Eu me lembrei de um debate ao qual tive a oportunidade de participar aqui no CEP também, que era sobre heranças do abandono afetivo. E você foi falando desse lugar do suicídio como ponto de chegada, e me parece que tem um ponto fundamental nisso, que é, bom, para isso acontecer, nenhum de nós ouviu, né? Então é a dimensão social, da inclusão e da responsabilidade social, o cuidado com o outro, numa dimensão de fato outra, que não é essa de culpar a família, culpar o namorado, culpar, né? Mas para que isso aconteça, nós falhamos como sociedade, né? Como sociedade que funciona como tecido para sustentação e sustentação para o sujeito. Então, é por isso que acho que esse tipo de conversa é tão fundamental, porque é para que a gente possa criar uma abertura de escuta e de responsabilidade, que não tem nada a ver com culpa, vejam, né? De responsabilidade, que não é culpa, mas dessa dimensão de que todos nós estamos implicados naquilo que é o destino final do suicida. Sim. Sim, né? Você me fez lembrar de novo, acho que no texto eu devo ter tocado nisso, mas esses blogs, né, feitos pelos pais de quem perdeu, né, o adolescente por suicídio, né, e falando muito dessa questão, dessa comunicação, né? Que comunicação é essa, né? E muito do que é um perigo, então, né? A questão da campanha, né? De que se evita 90% das mortes, né? E aí, muito duro para quem perde, né? Se deparar com essa questão, bom, então eu podia ter feito algo, bom, acho que isso sempre está no bojo de questões, né? Dessas pessoas, na dor dessas pessoas, né? Não sei nem se nas questões, mas na dor dessas pessoas, né? O que eu poderia ter feito, o que eu não enxerguei, e aí poder ficar com essa cara meio de culpabilização, né? Quer dizer, 90% e eu não consegui, né? Lógico que eu acho que eu não estou tirando todo o mérito de uma campanha como essa, não é, né? Não dá para tirar, né? Seria insano, né? Da minha parte, né? Mas eu acho que por isso que falar sobre isso ainda é muito uma saia sempre muito justa, né? Porque, aliás, eu acho que falar atualmente é sempre muito difícil, né? E eu que gosto de falar nos pequenos grupos, né? É sempre muito difícil, né? Então, sempre a gente não tem o alcance de como é que a nossa fala pode ser convertida, né? E isso é uma coisa muito delicada, né? Tá aí todo o Twitter da vida, não, gente, de como é que as pessoas se manifestam naquele meio, né? Como é complicado, né? Então, eu acho que tem muitas questões, né? Muitas questões nesse tema. Né? Acho que a gente tem tempo para mais uma, né? Vamos lá. Quem faz a pergunta agora é o Fernando Queiroz. Vou tirar ele aqui do mudo. Pronto, pode fazer a pergunta, Fernando. Obrigado. Cristiane, boa noite, pessoal. É o seguinte, Cristiane, o Rubens comentou sobre a visão romântica do suicídio. Você comentou a respeito do caso Werther e que ele parte de uma desilusão amorosa, né? Na época que o livro foi lançado na Europa, houve um fenômeno muito triste que foram alguns suicídios de jovens. Você citou que existem 3 tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. Esse exemplo causado por um caso famoso estaria enquadrado aonde nesse contexto? Então, eu acho que estou aqui pensando, né? O que é que pode ajudar a gente a pensar isso, né? Porque
o anônimo, né, tem a ver com, né, o caos na sociedade, né? Um pouco, talvez, o perigo, né? Um perigo que a gente está, né, sujeito atualmente com a pandemia, né? Não só com a pandemia, de novo, né? Sempre ajustes, né? Não só com a pandemia, a gente já tinha lá uma visão, né, bastante, bastante caótica, né? E a gente acabou ainda tendo uma coisa que se complicou ainda mais, né? Mas o que eu consigo te responder, né, é que talvez seja algo de uma ordem mais individual, né, mais própria, né, que tem um cenário, né, muito mais próprio esse tipo de suicídio, né? E não de algo que é um pouco em resposta a um grupo, né, tal como lá, né, a questão dos homens bombas, dos kamikazes, né? Não tem algo assim, né? Eu não sei se também, todas essas, eu particularmente, né, apesar de ter citado Durkheim, né, eu tenho um pouco de, eu tenho uma dificuldade um pouco dessas classificações muito chapadas, né? Que eu acho que sempre os fatores eles são tão, né, complexos e eles se misturam, né? Mas eu acho que nesse caso, eu acho que muito mais algo de um aporte mais individual do sujeito, né? Muito mais, né, do que algo que tem a ver com, por exemplo, né, uma religião, um grupo por trás, né, e também a questão... Mas eu acho que também, né, Fernando, a gente podia pensar que um sujeito, ele não vive fora do seu tempo, né? Então, ele não vive fora do seu tempo. Então, talvez, né, tenha algo sim individual, mas que tenha a ver também, né, com a sociedade que ele está, né, que é um pouco isso que a gente está vendo, né? Do que é que a gente vai percebendo, né, que as coisas vão pegando carona. Então, eu arriscaria dizer que se a gente quer uma classificação, né, eu acho que um tanto individual, mas não dá para pensar no indivíduo só, sem ele estar inserido no seu tempo, na sua cultura, né, e nas dificuldades da sua cultura no momento, né? Então, lá, o Werther, né, e nós aqui hoje, não? Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Cris, tem fôlego para a última? Sim. Vamos lá. A última, pessoal. Eu vou liberar agora o microfone da Isabel. Tem bastante gente perguntando no chat a respeito dos textos, se eles serão disponibilizados. Estão pedindo, Cris, seu texto. Então, eu sempre fico numa dificuldade com isso, porque, na verdade, muitas vezes, esses eventos que eu participo, depois eu publico, né, os textos, né? Então, talvez o que eu possa responder para vocês é um pouco, talvez esperem um tantinho, sair numa publicação, alguma coisa desse tipo, tá? E aí a gente poder estar em contato, tá bom? Estou tentando desmutar aqui a Isabel, mas eu não estou com... Isabel, você precisa aceitar para abrir o microfone. Olha, gente, estão me perguntando aqui, né, aonde tem os meus textos. Eu tenho pequenas publicações, eu tenho uma duas grandes publicações que são os meus trabalhos de pesquisa do mestrado e do doutorado, né, que estão nos teses USP, que não tem a ver com suicídio, tem a ver com depressão pós-parto, né, e com a construção da parentalidade, né, a tese tem a ver com a construção da parentalidade, ou
e o Baby Blues, né? E o mestrado... Me ajuda. Minha pergunta eu não vou conseguir. Oi? Isabel? Depois eu comento, então. Tô. Ah, desculpa. É que estava com problema na conexão, mas assim, talvez você já tenha comentado um pouco, mas eu gostaria muito, se você pudesse falar. É uma pergunta sensível e delicada, mas é o que a gente tem observado, tanto na experiência clínica minha, como também num grupo que nós temos de apoio a famílias enlutadas. Mas é sobre a questão da culpa de jovens que, de alguma forma, não conseguiram aí manter a quarentena e levaram o vírus para a família, e alguma da pessoa familiar morreu. E eles trazem isso, dentro desse processo de luto, essa culpa como uma ferida em carne viva, que já apresenta de cara. E eu tenho, assim, uma preocupação de que esse tipo de situação, eu tenho chamado de culpa por contágio, aconteça com mais frequência na nossa clínica. E eu gostaria muito se você pudesse falar sobre isso. Nossa, Isabel, que questão muito interessante, né? Que pena que você deixou para o finalzinho, que o meu fôlego já não está dos grandes. Nossa, acho que eu conversaria com você aí mais horas, né? Cristina, fica como uma dica para a próxima live, então. Pronto, isso não é comigo, viu, Isabel? Isso é coisa daquela moça lá, que se chama Gabriela, que ela me coloca numas questões... Mas eu sou muito grata a ela por estar podendo conversar com vocês hoje. É que eu brinco com ela, então ela tem que me aguentar. Nossa, essa é uma questão muito sensível mesmo, né, Isabel? Né? E que mereceria um cuidado da nossa parte, né? Então, eu estou já de saída, talvez a gente não consiga conversar o tanto que a gente poderia, né? Então, posso deixar meu e-mail, né, para você, né, e a gente poder conversar por ele, né? Mas, na verdade, então, a gente tem uma potencialização, talvez nesses momentos agora que a gente está passando, né, das dores, não? Então, a gente está passando por vários lutos, né, lutos que talvez a gente não consiga, é uma sobreposição de lutos, né? Não dá nem tempo de elaborar um, né, para ter os outros. E eu acho que essa tua questão, por isso que eu gostaria até de ter mais tempo para pensá-la junto com você, né? É uma questão muito importante, né? Porque talvez tangencie, né, essa dificuldade no encharcamento, vamos dizer assim, né, de vários lutos que estão em curso, né? Ou de necessidade de processamento de perda, porque luto é isso, né? Luto é processo e processamento de perda, né? Ele não é dado, ele não está dado a princípio, né? Então, quando você fala dessa questão, né, me parece que tem um encharcamento, né, que tem uma sobreposição de lutos num momento muito delicado, né, e que os jovens estão muito fragilizados, né? Estamos todos, mas os jovens, né, eles estão sem o grupo, não? Então, um respiro, né, uma escapada, né, né, com uma reverberação dessas, me parece que sobrecarrega ainda mais um psiquismo que já está muito, muito, muito impactado. Né? Por que você ficou por último, Isabel? A gente podia... Cris, eu vou fazer um spoiler, então, já que a Isabel ficou por último, e acho que ela tem uma questão importantíssima mesmo, na semana que vem a gente começa um seminário teórico que tem uma duração um tanto maior, que são 9 encontros, nesse horário mesmo, sobre adolescência. E eu vou dar as aulas junto com a Patrícia Gibson Jacobson, e eu estava aqui te ouvindo, e ouvindo a Cris responder, e pensando, tem um elemento que está lá numa das aulas, que é bem importante para a gente pensar, o momento do jovem, né? Então, eu fiquei pensando, puxa, ele está num momento
que no trabalho de construção, se fosse num trabalho analítico, ou nesse espaço de conversa, né? Que é um tempo onde, de alguma forma, ele ainda não está fazendo um processo só de revisitação, porque o impacto acontece in loco. Né? Então, não tem o après-coup. Tudo isso que a Cris está falando, né? Bom, qual é o momento de elaboração dos lutos, das vivências, das perdas e etc. Ele se dá sempre no a posteriori, né? O Freud já colocava isso, e a gente depende desses dois tempos para ressignificar as experiências vividas. Os jovens, os adolescentes, eles estão num momento onde ainda não dá para fazer esse turn, né? Assim, essa volta, porque a coisa está acontecendo. Então, você não tem o segundo tempo. E aí você vai dizendo isso que a Cris chamou de encharcamento desse campo, em que a gente fica completamente impossibilitado de metabolizar essas experiências vividas pelo excesso. Isso é trauma. Né? Esse é trauma. Né? Esse excesso de energia que inunda o aparelho psíquico e a gente não tem como dar conta. Então, acho que é super pertinente a conversa, tanto na ordem dessa ideia do suicídio, porque também é da ordem do trauma que a gente vai falando, mas acho que abre aí uma conversa que ela é maior mesmo, né? Ela precisa de mais tempo para a gente pensar juntos, porque não são questões definidas, não são questões já prontas. São questões que a gente está vivendo junto também com essa juventude, né? Assim, também experimentamos junto com eles o confinamento, ou não suportar, ou suportar. Né? Também estamos sensíveis, né? Eu pus o acento na florzinha, né? Mas também estamos sensíveis, né? Na verdade, a florzinha é um caminho, né? E não é um caminho chapado, pronto, né? E nem que dá conta, né? Não dá conta, né? Mas a gente tem que trabalhar com as possibilidades, né? E o que a Gabi está falando, né? É muito importante, né? Porque acho que a gente está, assim, numa área do traumático, né? Do excesso sem representação, né? Do excesso sem possibilidade, né? De processar, né? De processar. Luto é processamento. Luto são etapas, né? São etapas. Então, sim, acho que a gente está em águas bastante complexas e complicadas. Né? E que também não é, né, Isabel? Estou aqui pensando, também não é por um único fato que esses jovens estão sofrendo, né? Nesse sentido, é que esse que você recorta é um, né, que talvez esteja te fomentando pensar, né? Para dar sentido também, né? Que é o que a gente tenta fazer, né? Quando as experiências nos interrogam, nos atropelam, né? Essa experiência claramente é uma experiência que me parece que também está excessiva, né? Para eu escutar, eu fiquei, né? Nossa, né? Mas é isso, né? Acho que a gente também está, né? Sendo muito requisitado a dar sentidos num tempo que é um tempo muito justo, né? Com poucos recursos, com poucas possibilidades de ser sustentado pelo lá fora, né? Então, acho que a gente está, assim, em águas bastante delicadas. Muito obrigada pela sua questão, Isabel. Bom, eu vou encerrar o evento. Queria agradecer a participação de todos, comentários. Aqui no chat tiveram vários comentários, as pessoas agradecendo muito sua fala, a Cris dizendo que foi muito interessante, a participação com perguntas, com atenção. E obrigada, Cris, muito obrigada pelo aceite. Apesar da dor, né? É o caminho que faz assim. Estamos nestas águas também. Mas foi ótimo. Exato. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Obrigada.